Bíblia em Efésios, capítulo 2. Nós vamos ler os 3 primeiros versos desse capítulo. Irmãos, a igreja de Éfeso, ela foi fundada por volta do ano 53 depois de Cristo, no retorno do apóstolo Paulo a Jerusalém, depois de sua segunda viagem missionária. O apóstolo Paulo, depois de convertido, e ele foi chamado pelo Barnabé para uma viagem missionária, e ele gostou tanto da viagem missionária que fez 3 viagens. No retorno da segunda viagem, ele passou pela cidade de Éfeso, e ali ele evangelizou e plantou uma igreja ali. Tempos depois, quando ele volta em sua terceira viagem missionária, ele para em Éfeso, e ali ele fica durante cerca de 3 anos pregando e ensinando com grande eficiência a palavra de Deus. Se você abrir a sua Bíblia depois em casa, em Atos 19, você verá histórias extraordinárias acontecendo, poder de Deus, Paulo ousadamente pregando o evangelho naquela cidade. Depois desse tempo, Paulo também teve um encontro com os anciãos da igreja de Éfeso, na cidade de Mileto, mas foi uma ocasião permeada por grande tristeza. Está registrado em Atos 20, do versículo 17 ao 38, porque Paulo acreditava que estava visitando aqueles amados irmãos pela última vez. No regresso, ao continuar sua viagem, regressando para Jerusalém, Paulo é preso, e realmente ele não volta a ver aqueles preciosos irmãos. Quando Paulo escreveu essa carta, ele estava em Roma, preso por causa da pregação do evangelho aos gentios. Ele já tinha cerca de aproximadamente 30 anos de convertido, então Paulo já era um senhor, mas mesmo preso, o apóstolo Paulo, ele acompanhava e orientava os seus discípulos, através de cartas que escrevia às igrejas e para pessoas queridas. Nós temos uma carta escrita para Filemão, para Timóteo, para Tito, e cartas escritas para a igreja. Naquela época, entre os anos 58 a 60 depois de Cristo, chegaram boas notícias para o apóstolo Paulo sobre a fé que os crentes da Ásia Menor, região onde está localizada a cidade de Éfeso, notícias de como eles demonstravam a fé que tinham em Jesus e o amor pelos outros crentes. E isso deixou o velho apóstolo muito satisfeito, muito animado. Inspirado pelo Espírito de Deus, Paulo, ele pega um papel, um papiro, e escreve uma carta para essa amada igreja. E nessa carta ele traz algumas verdades preciosas, uma das verdades mais consoladoras da graça de Deus para a igreja. Basicamente, irmãos, a carta de Paulo aos Efésios, ela vai falar, de maneira geral, da maneira digna que o cristão deve andar. Quando a gente lê toda a carta aos Efésios, a gente vai perceber que Paulo está orientando aqueles irmãos como eles devem andar, como cristãos, como salvos, como eleitos, como filhos adotados, como de uma nova natureza, como eles devem se portar como cristãos. Nos 3 primeiros capítulos, Paulo fala sobre doutrina, ele lança os fundamentos da fé, e nos 3 últimos capítulos, ele mostra como essa doutrina ela deve ser praticada na vida dos crentes. No capítulo 1, Paulo, ele começa agradecendo a Deus. Você vai ver aí, no versículo 3 do capítulo 1, ele começa falando: bendito seja Deus. Ele começa agradecendo a Deus pelas bênçãos derramadas, as bênçãos espirituais recebidas que nós temos em Cristo. E ele adora a Deus pela redenção e pela consumação das coisas criadas,
cumpridas em Cristo pelo Espírito, segundo o propósito eterno de Deus. E ainda, a partir do verso 15, ele intercede pelos crentes de Éfeso, pedindo a Deus que conceda a eles um pleno conhecimento de Jesus Cristo. Nesse capítulo 2, dos versos 1 a 10, Paulo faz um contraste muito esclarecedor entre o que nós somos por natureza e o que nós podemos vir a ser mediante a graça de Deus revelada em Jesus Cristo. Apesar de ser uma descrição que Paulo faz da realidade espiritual dos destinatários dessa carta, os crentes da igreja de Éfeso, também se constitui a nossa realidade espiritual. Paulo fala a respeito de como era a vida deles antes de conhecerem o Evangelho de Cristo. Ele fala o que eles vieram a ser em Cristo e qual o propósito de Deus em realizar tão extraordinária transformação na vida deles. Para a nossa reflexão de hoje, já falei, vamos meditar nos versos 1 a 3. E eu quero fazer uma reflexão, onde Paulo faz uma lista das características de da vida de uma pessoa sem Cristo. Um verdadeiro diagnóstico do homem caído, sem Deus. Vamos ao texto? Efésios 2, versos de 1 a 3. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Irmãos, o que Paulo faz nesses 3 primeiros versos é mostrar a obra do pecado contra nós. O pecado não é como uma dessas doenças que umas pessoas contraem e outras não. O pecado é algo que todo ser humano está envolvido e que todo ser humano é culpado. A Bíblia diz em Romanos 3:23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, destituídos estão da glória de Deus. E essa pequena passagem, irmãos, nos mostra 3 fatos dramáticos a respeito do homem antes da sua conversão. E vamos constatar que a condição do homem sem Cristo é desesperadora. A condição do homem sem Cristo é desesperadora. Por quê? Em primeiro lugar, o homem está morto. Verso 1. Vocês estão mortos em suas transgressões e pecados. Paulo não está falando aqui sobre uma morte física, mas sim de uma morte espiritual. E essa morte espiritual não quer dizer que o homem que está morto em seus pecados, ele não possa fazer coisas boas. A gente precisa entender mais profundo, em maior profundidade, o conceito que Paulo está usando aqui. A pessoa que não foi regenerada por Cristo, ela pode levar uma vida moralmente aprovada, civilmente decente, pode conduzir sua família de maneira exemplar. A pessoa não convertida pode ser um bom cidadão, ela pode ser uma boa mãe, um bom pai, um bom filho, pode ser um patrão justo. Em Lucas 6,33, a Bíblia diz que os pecadores podem fazer o bem àqueles que lhes fazem bem. Então, o que significa estarmos mortos em nossas transgressões e pecado? Paulo está falando aqui de uma morte espiritual. Antes de Cristo, o homem está vivo apenas para as atrações do pecado,
mas morto para Deus. O homem é incapaz de entender e apreciar as coisas espirituais. Em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14, a Bíblia diz: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Você já viu um morto ouvir, andar? Um morto, ele não vê, não ouve, não sente, ele não tem fome, porque ele está morto. Assim também é uma pessoa morta espiritualmente. Ela não tem percepção das coisas espirituais, ela não tem gosto pelas coisas espirituais. Uma pessoa morta espiritualmente não tem apetite pelas coisas espirituais. Paulo explica que a causa dessa morte espiritual são as nossas transgressões e os nossos pecados. A palavra transgressão quer dizer queda, dar um passo em falso, ou se desviar do caminho certo. A palavra pecado tem o significado de errar o alvo, no sentido de ficar aquém de um padrão. Em outras palavras, pecar é não chegar a ser o que você deveria ou que poderia ser. Essas duas palavras juntas abrangem todos os nossos pecados de comissão e pecados de omissão. Pecados de comissão são aqueles que a gente comete deliberadamente. E pecados de omissão são aqueles que a gente comete quando deixamos de fazer o bem. Até sem fazer nada, você pode estar pecando, porque você não está fazendo nada, o que é bom. O pecado, a transgressão, consistem em tomar o mau caminho, quando poderíamos e deveríamos ter escolhido o bom caminho. Diante de Deus, meus amados irmãos, a verdade mesmo é que todos nós somos rebeldes, somos fracassados. Por isso estamos mortos. Por isso estamos mortos. A Bíblia diz em Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte. Morte espiritual é a separação eterna entre o homem e Deus. O incrédulo, o ímpio, ele não está apenas doente espiritualmente, ele está morto. Ele precisa mais do que restauração, ele precisa de ressurreição. Como Jesus disse a Nicodemos, em João 3,3, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. A verdadeira realidade espiritual é que o mundo, irmãos, é um grande cemitério, cheio de pessoas mortas espiritualmente. Embora estejam vivas fisicamente, ativas, indo trabalhar, colégio, se relacionando, mas espiritualmente, sem Deus, elas estão desprovidas de vida espiritual. A condição do homem sem Cristo é desesperadora. Por quê? O homem está morto. Segundo lugar, porque o homem é desobediente. Versos 2 e verso 3. Os crentes, antes de crerem em Cristo, viviam como filhos da desobediência. E sendo assim, não havia diferença alguma quanto ao estado do pecado, tanto para os judeus como para os gentios. A igreja de Éfeso era uma igreja formada de gentios, mas tinha judeus lá também. E quando você começa a ler com mais atenção, prestando atenção em alguns detalhes, Paulo às vezes fala vocês e nós, como se ele estivesse fazendo uma separação entre vocês, gentios, e nós, judeus. A gente percebe aqui no verso 3, quando ele faz isso. Ele fala que vocês estavam assim, como também nós estávamos, sem Cristo, judeu, gentio.
brasileiro, americano, japonês ou africano, sem Cristo, estamos mortos. Sem Cristo, vivemos na desobediência. E se você acompanhar o raciocínio de Paulo na descrição relatada no texto, você vai perceber basicamente que há 3 forças que influenciam o homem a essa desobediência: o mundo, o diabo e a carne. Veja comigo, verso 2: nos quais costumava viver quando seguiam a presente ordem deste mundo. A palavra mundo aqui no verso 2 expressa todo um sistema de valores sociais que está alienado de Deus e em oposição a Deus, em oposição aos princípios bíblicos estabelecidos na palavra. É um sistema cultural, um sistema social que pressiona cada pessoa a se conformar aos valores do sistema. As pessoas tendem a não ter uma mente própria, mas entregam-se à cultura popular da televisão, dos filmes, das séries, das redes sociais. É uma escravidão cultural influenciada pelas mais diversas ideologias. O apóstolo João, em sua primeira carta aos seus discípulos, ele é enfático ao dizer que quem ama o mundo não pode amar a Deus. 1 João capítulo 2, verso 15 e 16, ele fala assim: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. Tiago faz a mesma ênfase quando escreve na sua carta, no capítulo 4, verso 4: infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Interessante que ele está escrevendo para uma igreja, né? E ele chama aqueles crentes lá de infiéis. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. O mundo exerce uma influência para nos levar a desobedecer o Senhor. Em segundo lugar, a segunda influência é o diabo, ainda no verso 2. E o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. É uma referência ao diabo, porque ele se rebelou contra Deus e deseja que todos nós também desobedecemos ao Senhor. O diabo, irmãos, é o patrono dos desobedientes, é o padrinho dos desobedientes. É ele quem atua nos filhos da desobediência. Ele é violento como o dragão e venenoso como uma serpente. Ele ruge como um leão, tentando nos devorar, e se veste travestido até de anjo de luz, para tentar nos enganar. Nós não podemos subestimar os seus desígnios. Antes, devemos vigiar e tomar cuidado com as suas mentiras. A terceira influência que nos leva à desobediência é a nossa própria carne. No verso 3, anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. A carne aqui, irmãos, representa a nossa natureza humana caída e egocêntrica, com a qual nós nascemos, e ela deseja controlar nossa mente, os nossos desejos, nosso corpo, levando-nos a desobedecer o Senhor. Há uma inclinação natural em nós para praticar o mal. São as nossas paixões, nossos desejos pecaminosos.
tentam assumir o controle do nosso coração. O homem, em seu estado natural, vive segundo os desejos da carne. O homem sem Cristo não consegue dominar esses desejos da carne e de seus pensamentos, senão pelo Espírito Santo e depois da obra da regeneração. Gálatas, capítulo 5, verso 16 e 18, a Bíblia diz: andai pelo Espírito, e não haveis de cumprir a cobiça da carne, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. O homem não convertido, ele vive para agradar a vontade da sua carne e satisfazer os seus desejos, satisfazer os seus pensamentos que são depravados. Suas ações são pecaminosas, pois seus desejos são pecaminosos. O homem incrédulo é escravo do pecado e está em estado de depravação total. Todas as áreas da sua vida são afetadas pelo pecado. Sua razão, suas emoções, sua vontade. Tudo está afetado pelo pecado. Isso não quer dizer que o incrédulo não possa fazer o bem. Ele pode ser caridoso. Ele pode fazer o bem moral. Ele se sensibiliza com as causas sociais. Ele ajuda as pessoas, mas ele não pratica boas obras como reconhecimento de que são para a glória de Deus, nem com gratidão pela salvação em Cristo. Podemos concluir esse segundo ponto dizendo que antes de Cristo nos libertar, estávamos sujeitos a influências opressoras, tanto externas quanto internas. No exterior estava o mundo, com sua cultura secular, inimiga de Deus. No interior estava a carne, nossa natureza caída, nossos desejos, nossas paixões depravadas. E além desses dois, operando ativamente por meio dessas duas influências, estava o diabo, que nos mantinha presos, que nos mantinha em cativeiro. Irmãos, a condição do homem sem Cristo é desesperadora. É desesperadora porque o homem está morto. É desesperadora porque o homem é desobediente. E em terceiro lugar, a condição do homem sem Cristo é desesperadora porque o homem está condenado. Final do verso 3, Paulo encerra o verso 3 dizendo: como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. O homem não convertido por natureza é filho da ira e por isso está condenado. Jesus disse em João 3,36: quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, porém, desobedece o Filho não tem a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Olha só que interessante, um detalhe precioso sobre aqueles que desobedecem: permanece a ira de Deus. Quer dizer que sobre toda a humanidade incrédula, ímpia, sobre todos nós, permanecia a ira de Deus. Estávamos condenados sob a ira de Deus, mas Jesus nos resgatou. Jesus nos livrou. E agora o que permanece sobre nós não é a ira de Deus, mas é a vida eterna. Mas é a vida eterna. A ira de Deus, irmãos, é uma reação pessoal do próprio Senhor frente a qualquer pecado, a qualquer rebelião contra Ele. A ira de Deus foi demonstrada várias vezes no Velho Testamento, ao condenar a extinção de muitas nações que viviam em Canaã
e se tornaram inimigas da nação de Israel. Essa ira também foi demonstrada à nação de Judá, quando Deus resolveu disciplinar o seu povo por terem abandonado os mandamentos, por terem desobedecido à lei. Paulo diz em Romanos 1, versos 18 a 32, que aqueles que vivem debaixo da ira de Deus são entregues a si mesmo pela escolha deliberada que fazem de rejeitar o conhecimento de Deus e de se entregar a toda sorte de idolatria, devassidão, paixões infames, malícia, contenda, soberba e muitos outros males. Então, chegará o dia do juízo, o julgamento final, em que todos vão comparecer perante o tribunal do Senhor, e aqueles que vivem, os filhos da ira, que vivem na desobediência, eles terão que suportar por toda a eternidade a manifestação plena da ira do Todo-Poderoso. Misericórdia, irmãos. Misericórdia. Longe de Cristo, o homem está morto por causa do pecado, escravizado pelo mundo, pela carne e pelo diabo, tornando-se filho da desobediência, se entregando aos desejos da carne e dos pensamentos, e por fim, condenado sob a ira de Deus. Esse é o estado do homem sem Deus. Essa é a obra do pecado contra nós. Essa é a condição do homem sem Cristo. Ela é desesperadora. Só que a Bíblia diz em Romanos 5:8 que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Não poderíamos, irmãos, ter feito nada para que houvesse chance de nos salvar. Foi um ato exclusivo do amor de Deus por nós. Ao homem pecador só lhe resta uma alternativa: arrependimento. Arrependimento. A primeira mensagem que Jesus pregou, narrada no Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 15, ele diz: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. No Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 17, a primeira mensagem de Jesus foi: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Após a primeira mensagem de Pedro, em Atos 2, as pessoas que o ouviram lhe perguntaram o que deveriam fazer, e Pedro lhes respondeu no verso 38: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Em Atos 3, após a cura de um homem aleijado na porta do templo, Pedro faz outra mensagem, e no versículo 19 ele diz: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Meus irmãos, uma característica preciosa do cristão, daquele que é um verdadeiro discípulo de Jesus, é ter um coração arrependido, pois sabe que seus pecados, acima de qualquer coisa, são uma ofensa ao caráter santo de Deus, e que sem Cristo, todos nós estamos condenados ao sofrimento eterno no inferno. Irmãos, esse é o resultado da obra do pecado em nossas vidas, e ser membro de uma igreja não perdoa o pecado. Ser batizado não perdoa o pecado. Ser batizado não é passaporte para o céu. Frequentar cultos é importante, mas não perdoa pecados. Em Romanos 7,
Paulo discorre sobre a influência do pecado em sua própria vida e compartilha sua luta pessoal e interior contra o pecado. Ele diz no verso 19: pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que eu não quero fazer, isso eu faço. No verso 22 ele diz: no íntimo do meu ser eu tenho prazer na lei de Deus. Mas no verso 23 ele torna a dizer, ele diz que outra lei o tornava prisioneiro da lei do pecado que atuava em seus membros. No verso 24 ele exclama: miserável homem que sou. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Irmãos, não é assim que nos sentimos quando estamos lutando contra os nossos pecados e não vencemos? Não é essa a frustração que vem sobre o nosso coração quando somos encurralados por nossos medos, ou quando somos dominados por nossas angústias, ou afligidos por nossas preocupações, ou atormentado por nossas crises de ansiedade? Mas, irmãos, Paulo não parou seu discurso aí no capítulo 7. Paulo, ele dá sequência, e no capítulo 8 ele traz esperança bíblica para nós, irmãos. Ele diz nos primeiros versos: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Se a condição do homem sem Cristo é desesperadora, o que eu devo fazer? 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e purificar de toda a injustiça. Irmãos, precisamos de arrependimento, precisamos da graça de Deus, precisamos de Cristo. Somente o arrependimento nos leva ao perdão dos pecados. O arrependimento, irmãos, é a confirmação de que eu e você fomos alcançados pela graça salvadora de Jesus. O que marca a vida do crente não é o batismo. O batismo é uma demonstração pública da sua fé, mas o que marca é o arrependimento, que vai te levar a uma nova vida. Atos 3,19: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. É apagado, você não vai ser mais atormentado por eles. E venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Se você ainda não se arrependeu dos seus pecados, hoje é um bom dia para você se arrepender dos seus pecados. Se você nunca fez uma oração confessando a Deus seus pecados e dizendo ao Senhor: liberta-me de mim, não aguento mais o pecado. Arrependa-se e seus pecados sejam perdoados. Se você que já é crente, mas ainda está vivendo numa luta semelhante àquela do apóstolo Paulo em Romanos 7, e parece que você está preso aos seus sentimentos e condenado a viver atormentado por essa opressão, eu quero lembrar você que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Versículo 11 do capítulo 8: e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos habita em vocês,
Aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Irmãos, creia nisto. Deus te dará vida. Deus te dará vida. Busque a presença do Senhor. Quanto maior for a sua luta, quanto maior for a sua angústia, quanto maior for a sua ansiedade, quanto maior for a sua crise, quanto maior for o seu pecado, maior deve ser a sua busca ao Senhor. Maior deve ser a sua busca. Podemos cantar como cantamos agora há pouco. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço, pois quando estou em tua presença, meu viver é transformado. Vamos buscar o Senhor.